Bom dia a todos os ouvintes, a quem também está nos assistindo aí pela internet. Estamos de novo aqui com o Café com Flávia, exclusivo, e hoje temos até uma presença muito importante pelo momento que nós estamos vivendo. Claro que não dá para não falar de Covid, porque todo mundo está vivendo isso. Por mais que a gente queira pensar em outras coisas, mas a gente não tem como escapar. Franca, ela está com a UTI lotada, a rede particular tem poucas vagas, Ribeirão Batatais em lockdown, e eu estava vindo para cá, hoje a nossa rádio mudou de local, está na praça, na Praça Barão, e eu estava vendo um movimento grande, muita gente sem máscara, e eu encontrei alguns comerciantes, amigos meus, e a gente estava conversando, que hoje tem uma penalização sobre determinados setores, e, por outro lado, você anda nas filas de banco, está todo mundo em cima do outro. Os ônibus, normalmente, ambulantes nas ruas. Então, ou decreta esse lockdown de uma vez por todas e fecha todos os setores, ou não tem condição de prejudicar só determinados setores. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer nesse momento. Bom, ontem, o governador João Dória, ele trouxe algumas medidas econômicas, que eu vou dar uma passada aqui para quem não viu, não assistiu. A isenção do ICMS para o leite pasteurizado, a redução do ICMS da carne bovina, suína e frango para pequenas empresas, ampliação da suspensão do corte de água e gás encanado por mais 30 dias, quer dizer, se alguém tiver aí com dívida, devendo, vai ter mais 30 dias antes de ser feito o corte. Uma linha de crédito com 50 milhões para bares, restaurantes, academias, via Banco Desenvolve São Paulo, para quem fatura até 360 mil por ano. Nova linha de crédito de 50 milhões para o comércio, salões de beleza, empresas do eventos via Banco do Povo, empréstimo até 10 mil para pagamento em 60 meses. E adiamento de até 3 prestações para empréstimos que já foram feitos pelo Banco Desenvolve São Paulo. Essas medidas serão a partir do dia 31 de março. E hoje, aqui no Café com Flávia, eu fiz um convite para um economista, que é o Adnan Gebaili. Ele atua no Instituto da CIF, e eu queria comentar, sobre essas medidas, sobre o momento que a nossa cidade enfrenta em relação à pandemia, em relação às restrições. Então, um bom dia para você, Adnan. Bom dia, Flávia. Bom dia, você ouvinte. É um prazer estar aqui com você hoje. Adnan, me fala, como o Covid atingiu a economia de Franca? Tem algum estudo já sobre o impacto que essa pandemia trouxe para o setor econômico? Já tem alguns estudos, sim, a gente tem dados preliminares, tá? O único dado que falta para a gente fechar esse ciclo de estudos seria um fechamento de empresas, uma vez que a gente depende de dados da Receita Federal, e os últimos dados contestados foram até novembro do ano passado, e a gente sabe que por conta do fechamento, muitas empresas sequer registraram seu fechamento. Às vezes não tinha dinheiro nem para pagar o fechamento de empresa, porque você paga para abrir e você paga para fechar. Então, assim, uma empresa que quebra, onde tira dinheiro. Mas em outro ponto também de empregos, Franca sofreu muito o ano passado. Foram fechados 7 mil postos de trabalho
até dezembro. 7 mil? 7 mil. Porque vocês tinham feito uma projeção que poderia chegar a 12 mil. Exatamente. Então, a projeção... o lado bom, pelo menos, é... Isso. Essa projeção a gente fez ali no primeiro semestre. O que aconteceu? A partir de julho deu uma melhorada. A gente progrediu para a fase amarela do Plano São Paulo. Tudo veio muito bem entre julho até dezembro, pelo menos. O comércio voltou a fazer um tipo de recontratação ou demitir menos, inclusive com expectativas de datas comemorativas, como é o caso da Black Friday e do Natal. Então, assim, foi um ano menos pior do que imaginávamos que seria a partir de julho, justamente por causa dessa flexibilização e da desaceleração do Covid no segundo semestre de 2020. Porque ela atingiu o pique, depois ela deu uma abaixada, né? Exatamente, isso daí... ela deu uma baixada ali justamente nesse segundo semestre e isso foi um ponto importante. Mas ainda assim são 7 mil postos fechados no geral. Agora, quando a gente olha a indústria de Franca... Era a pergunta que eu ia fazer, qual que é o setor mais afetado? Exatamente, principalmente a indústria calçadista, ela perdeu praticamente 2/3 de todas as pessoas empregadas. Nossa, ela sofreu muito. E é uma indústria que vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Faz vários anos. A gente até brinca que ela já estava chegando no fundo do poço, no sentido normal de desemprego, né, de demissão, mas o Covid parece que veio abrir um alçapão para ela e ela desceu mais. Então, assim, a indústria calçadista sofreu muito porque não conseguia exportar, não produzia. A indústria calçadista francana ainda é muito dependente do mercado interno. E aí tem uma diferença importante quando a gente fala assim, mas fechou tudo, né? Só que as empresas sofrem de maneira diferente. Imagina se eu tenho uma loja de calçado. Eu estou com o meu calçado lá, chegou o ano passado, em março, o governo fala, fecha tudo. Ótimo, eu fecho tudo, o que acontece com o meu sapato? Fica parado Fica lá. no estoque. E aí, quando volta, eu tenho estoque para queimar. Então, a indústria ainda não consegue produzir. É um pouco diferente, por exemplo, se eu tenho um restaurante. O governo fala, fecha tudo. Aí eu tenho carne, eu tenho mantimento. O que eu faço com isso que está parado? Perecível, você tem que desovar. Perde tudo. Então, assim, aí o que aconteceu para a indústria, nesse caso especificamente, foi que quando retomou, a partir de junho, julho, que começou a abrir na fase amarela, as empresas estavam com muito estoque. E quando precisava comprar, não comprava na mesma proporção. Comprava pouco porque não sabia o que ia acontecer no mês seguinte. E a indústria começou a produzir menos e começou a faltar insumos, inclusive. Exatamente. A gente tem uma cadeia produtiva. Porque o cara fala, não vou produzir insumo para a indústria porque ela não está comprando. Então, todo mundo com medo muito grande. E aí tem uma crítica específica ao governo, principalmente ao governo do estado de São Paulo nesse sentido. A gente tem um plano São Paulo que já mudou 800 vezes. Meu Deus. Tá? Então, assim, o Plano São Paulo, a ideia inicial do plano é boa, porque a ideia é o seguinte, eu vou dar certeza para o comerciante, porque é um cálculo matemático. Mas aí, só um minuto, você vai estar falando desse momento ou do anterior? Já desde lá atrás. Porque eu quero também avaliar essas novas medidas que foram tomadas ontem, né? Exatamente. O que acontece? Lá atrás falou assim, a gente tem um cálculo matemático, você faz a conta, você sabe se você vai para a fase amarela, ou se vai ficar na laranja, ou se vai ficar na vermelha, ou se vai para verde. Claro, você faz os cruzamentos. Isso. E o grande problema da economia é que você não pode ter incerteza nela, porque se eu tenho certeza, eu não contrato, eu demito, eu não compro insumo. E aí, quando tem um plano, você fala assim, beleza, vai seguir o plano, eu sei quando eu posso avançar e comprar mais, quando eu tenho que demitir, eu vou olhando o plano. Só que imagina a regra do jogo que muda a todo momento. Então, assim, estava todo mundo, agora se chegar a 80%, não, agora não é 80% mais, é 75%. Não, agora é 70%. Não, agora todo mundo que tiver acima de 75% do estado vai fechar. Então, o que acontece é que foi mudou na tentativa e erro o tempo todo, sem uma clareza para a população. Exatamente, sem uma clareza para a população e sem uma clareza, sobretudo, para os comerciantes, que dependem de ter certeza. E isso, no ano passado, no segundo semestre, foi menos essas mudanças, tá, no plano. O problema já foi agora para o final do ano, começo desse ano, que teve mais mudanças nesse plano São Paulo, e aí o comércio veio praticamente abaixo, não só o comércio, a atividade econômica como um todo. Porque, na minha visão, né, toda essa incerteza impactou muito a indústria. Porque é o círculo, né? Se a indústria não está produzindo, o comércio não está vendendo e o comércio ainda tem estoque, a indústria com medo de investir, não faz também novos, não está produzindo, e isso acaba gerando
todo um problema grave, né, nos setores, todo o setor produtivo, né? Sim, em Franca mais ainda. Por que Franca mais ainda? Por que você acha Franca mais ainda? Porque Franca tem uma população empregada na indústria muito grande. Essa indústria, de maneira geral, a indústria de transformação em Franca é um setor que emprega muito. Imagina o seguinte, o pessoal da indústria, eles produzem, tá? Não produz só para Franca, eles produzem, por exemplo, calçado, roupa, alimento para vários setores, para várias cidades, inclusive exportam. Se eu tenho pessoal empregado na minha indústria, eu mando gente embora, mandei 2/3 como eu mandei da indústria calçadista. Esse pessoal que não tem dinheiro mais, não tem mais salário, ele não consome no comércio. Se ele não consome no comércio, eu tenho 3 funcionários no comércio, falo o seguinte, vou ter que mandar 2 embora porque eu não estou vendendo. Então você vai gerando um ciclo de demissão e de não consumo por parte das famílias que vai gerando todo esse problema. Só não foi mais catastrófico a questão do Covid, da pandemia, por conta do auxílio emergencial. Se não fosse o auxílio emergencial, a gente teria um grande problema e a gente demoraria anos para recuperar essa economia. Quer dizer, o auxílio emergencial, ele não só ajudou aquelas pessoas que eram mais vulneráveis, como também ajudou a economia como um todo, porque é um dinheiro que voltou para o mercado, né? Vamos dizer assim. Exatamente, é um dinheiro que coloca na economia. Quando a gente fala em recurso injetado em economia, é muito diferente de pensar, foi R$600, vai muito além, porque o cara vai e consome R$600, por exemplo, gasta R$300 no supermercado, o cara do supermercado fala, estou vendendo bem, acho que eu vou abrir um outro lugar para me vender mais. Aí ele vai lá na loja de construção e compra na construção, aí o cara paga pedreiro, aí o pedreiro vai e constrói, então ele gera um efeito multiplicador, esse é o termo técnico em economia, ele gera um efeito multiplicador, que aqueles R$600, ele vale muito mais do que apenas R$600, porque ele gira na economia e consegue chegar na mão de várias pessoas, amenizando o efeito da crise. Dina, eu vejo também que você tocou no setor da construção. Sim. E é um setor que se manteve por causa de que podia trabalhar e tal, mas, por outro lado, tinha a questão do comércio. O setor de construção civil também teve um impacto? Como é que você analisa isso? Olha, o setor de construção civil é um setor que ele anda à margem do que a gente vê de economia. Por quê? Imagina que eu vou construir um prédio hoje. Quando eu vou construir um prédio, eu não construo um prédio de hoje para o mês que vem, de hoje para daqui 6 meses. Eu tenho uma variável que é o tempo que demora. Então, o pessoal da construção civil tem dinheiro para investir, eles investem já esperando que daqui 2 anos vão começar as vendas. Então, normalmente, eles escolhem o período de crise econômica para começar a construção. Porque os insumos de construção estão com um valor menor, eles vão investir e quando o setor econômico voltar a se aquecer, eles começam a vender. Numa fase de venda. Então, sempre quando você vê muita construção, o pessoal fala, nossa, mas está em crise, por que está construindo prédio? Tanto, exato. Entendeu? Mas é porque normalmente a construção civil ela trabalha com tempo à frente dela. Então ela tem que produzir e construir para depois vender. Bem interessante esse contexto. E, por exemplo, em São Paulo, a gente está vendo uma mudança no comportamental. As pessoas estão ficando mais em casa, trabalhando em home office e aí, continuando nessa questão da construção civil, por exemplo, e de aluguéis, sofreu a parte de organizações e escritórios, elas sofreram uma grande perda. Por quê? Porque as pessoas deixaram os escritórios para ficar em casa. E, no entanto, os apartamentos, as construções para moradia, elas, ao contrário, aumentaram de preço, tem uma procura grande para maiores espaços para a pessoa dentro de casa. Franca é menor, tem outro contexto. Como é que você vê aqui? Você acha que aqui em Franca também teve essa mudança? Dá para sentir? Impactou alguma coisa ou não dá para a gente dizer isso? Olha, Franca tem um problema, e aí a gente fala de empiria, a gente não fala de estudo técnico, tá? É que a gente tem um contingente de estoque de imóveis, seja eles imóveis residenciais ou comerciais, muito concentrado na mão de poucos proprietários. O que a gente vê muitas vezes acontecendo é o comerciante, o lojista, passando por crise sanitária, fechar e chega assim no proprietário do imóvel e fala assim,
não tem como você abaixar o valor do aluguel? Isso eu estou falando de vivência, porque a gente está na associação, a gente recebe comerciante lá dentro. Não tem como abaixar o valor do aluguel? Eu falo assim, não. Mas tem, não. Porque tem muita gente, pouca gente com muito imóvel. Então não vai negociar. E em Franca sofre um outro problema que, por exemplo, São Paulo não sofre. Lá em São Paulo a gente tem muito coworking, que está na moda. Posso ir fazendo coworking. Então, assim, Franca já tem poucos, não tem tanto. É um setor que ainda está crescendo em Franca. A gente fala em Franca, a gente fala muito em economia de Franca, que são padrões diferentes, mas a mentalidade de Franca, a questão socioeconômica de Franca, é muito diferente de outros grandes centros. Sim, porque aqui em Franca a gente sabe, né, que o PIB per capita é muito baixo, é um dos mais baixos, né, Sim. do estado de São Paulo. Então, assim, a única alternativa foi o home office, né? E a gente vai falar de novo daquele novo... Porque a gente está falando muito do novo normal. Agora a gente está falando do antigo novo normal, que era o novo normal do ano passado. Então, assim, as pessoas têm buscado home office e tudo mais, mas em questão de imóveis mesmo, para pessoa física morar e não pessoa jurídica, ele continua aquecido em Franca. Principalmente agora a gente tem dado uma virada nos últimos anos, porque a gente tem muito prédio. A gente tem uma verticalização da cidade. Que custou, né? Franca foi uma das cidades. Franca é muito ampla, exatamente, né? Muito esparramada. Então, não é uma cidade que tem essa verticalização. Inclusive, a gente tem vários vazios urbanos, né? Exatamente. Mas isso, para Franca, essa verticalização foi boa, porque aumentou o estoque de imóvel e reduziu o preço do aluguel. Sim. Porque antigamente tinha pouco imóvel, e aí também a gente ficava nessa mesmo problema que os proprietários de estabelecimentos comerciais estão tendo. Você fica na mão do proprietário. E aí o proprietário não vai ceder. E aí muitas vezes acontece muita gente mudando local de estabelecimento, muita gente fechando, porque o aluguel é um dos principais pontos. O aluguel e pagamento de funcionários é o principal gasto dessa parte do comerciante. Então, assim, isso faz o comerciante sofrer ainda mais. Antes da gente partir para a próxima pergunta, gente, ó, não esquece, hein? Participação vale no sorteio do Labareda Seleção. Dina, como é que você, claro que foi recente, foi ontem, né, que o governo de São Paulo lançou essas medidas. Como é que você vê? Você acredita que elas trarão um impacto positivo? Como é que você está vendo isso? Na verdade, eu já tenho tecido críticas em relação a essas medidas do Dória, não só de essa de ontem, mas de algumas outras que ele vem fazendo. Com exclusividade para os bares e restaurantes, primeiramente, porque do meu ponto de vista, abre tudo ou fecha tudo. Não foi apresentado nenhum estudo técnico, e eu falei que inclusive com integrantes do governo do Dória para saber, não foi apresentado nenhum estudo técnico que bar e restaurante transmite mais Covid, por exemplo, que o supermercado, que é a fila da lotérica. Então, assim, lógico, você tem que punir quando tem aglomerações, isso é um fato. Mas você não pune o bar e o restaurante pelo fato das aglomerações que acontecem de maneira ilícita. E quando a gente fala das ações do Dória, ele fala, a gente vai inventar 100 milhões de reais. Como ele falou, já teve um primeiro pacote disso lá atrás. E aí, inclusive, a gente estava falando sobre os bares de Ribeirão, que Ribeirão Preto tem uma grande quantidade de bares, uma das cidades que mais tem, acho que é a sexta ou a quarta do estado que mais tem bares e restaurantes. Tem muito mesmo. E se você pegar o valor de 100 milhões e dividir pelo total de microempreendedores do estado de São Paulo, digamos que todo microempreendedor precisa do dinheiro e vai pedir no Banco do Povo. Dá R$400 para cada microempreendedor. Essa é a conta. Parece muito 100 milhões, mas não é. É pouco. Mas a gente vai isentar a água, como ele isentou lá atrás, agora a gente vai isentar o gás, para você que tem restaurante. Mas água, gás, energia elétrica representam apenas, no máximo, nem apenas, no máximo, 15% de todos os custos. Da folha, do que a pessoa... Exatamente. O primeiro é aluguel. Do gasto dele, né? O segundo é, na verdade, também a questão dos trabalhadores, os insumos para produzir o alimento. Os impostos que incidem sobre o contratado. Exatamente. E aí você fala uma outra coisa, você fala assim, vai lá e pega o empréstimo. A gente tirou a restrição, se você não pagou o tributo, a gente tirou a restrição, você pode ir lá. Mas ele esquece que faz um ano que a gente está parado, os comerciantes, eu não tenho estabelecimento de restaurante, tá, gente? Só falo nem bar, não estou aqui com bandeira. Mas faz um ano que eles estão fechados, e aí você não pagou o cara que te leva a carne, e ele protestou. Você não pagou tantas outras partes de insumo, e ele te protestou. E chega lá para pegar um empréstimo, se você tiver uma restrição, você não pega. Oi, Dina,
Então, vamos lá. Vamos pensar localmente, porque não adianta a gente pensar na questão do Estado. O Estado está propondo medidas, né, para tentar minimizar a crise. O que você acha que seria alguma coisa aqui em Franca que poderia impactar positivamente esse momento? Que ações que seriam positivas para isso? Pensando em sentido de Franca, é muito difícil a gente pensar no governo, não só de Franca, dos governos municipais tomarem atitudes, né? Porque eles ficam muito amarrados ainda ao governo estadual e federal no sentido do que pode ser. O máximo que as alíquotas de impostos que podem ser reduzidas é o IPTU, praticamente, são alíquotas muito pequenas que pouco incidiriam, talvez, sobre o restaurante, vai cair no mesmo problema do governo estadual. Do governo estadual também eles vão falar a mesma questão, mas quem tem que dar mais incentivo é o governo federal. Mas eles esquecem que cada governo estadual tomou uma medida diferente. Por exemplo, a fase laranja aqui que fecha bar e restaurante, por exemplo, no Paraná não fecha. Então, o que falta de maneira geral, e a única coisa que poderia ajudar as atividades econômicas, bares, restaurantes e todas de maneira geral, são duas. Coordenação do governo federal numa política nacional de contenção de transmissão do Covid, e segundo, vacina. Vacina. Sem essas duas, não adianta, vamos fechar 3 dias, vamos fazer lockdown de 5 dias, vamos fazer a fase roxa agora. Não adianta. A única coisa que são essas duas coisas, política nacional e vacinação. Sem isso, a gente parou até daquela discussão, mas o que vale? Vale a economia ou vale a vida? É uma discussão não é, as duas ética, coisas estão no mesmo barco. Estão no mesmo barco. Se não tomar essas ações primeiro agora, sobretudo sobre a saúde, de tomar essas políticas, a economia também não tem como a gente fazer mais nada para salvar ela. Não, e uma coisa impacta a outra diretamente, né? Exatamente. Isso daí não tem como falar que elas são dissociadas. Não tem como. E aliás, eu vejo como essa disputa política entre presidente e governadores, ela agravou a crise, né? Que ela poderia ter sido mais curta, e a gente está aí hoje, quando todo mundo acreditava que nós tínhamos passado a pior crise, a pior onda, e Brasil todo quase com 100% das UTIs já tomadas, e a questão da economia se arrastando. Então, essa briga política, ela teve uma interferência muito grande. O grande problema do Covid é que o Covid é uma torta azeda que ninguém quer servir na mesa. Esse é o grande problema. Então, é crítica a todos. O governo federal tem sua parcela de culpa, maior do que outros, mas tem sua parcela de culpa. Os governadores têm sua parcela de culpa. Porque quando vai se pensar num plano nacional de contenção de transmissão, eles não pensam na técnica, eles não pensam no que o médico fala, eles não pensam no que a junta médica fala, eles pensam o que politicamente seria melhor para eles naquele momento. E a gente sabe que quando a política entra pela porta, a técnica sai pela janela. É esse o grande problema. Então, ninguém teve a coragem de tomar e de servir a torta azeda na mesa. O governo federal podia, desde o início, ter tomado medidas de fechamento, de contenção, em plano nacional para todo mundo fechar. Não fez. Os governadores tomam essas medidas, mas tomam medidas que são contestáveis, como plano, colocar uns com mais fechamento, outros com menos, fazer lockdown de 3 dias, de 5 dias. Nunca toma a medida que é necessária tomar, com a firmeza que é necessária, porque não sabe como vão repercutir na campanha política ou na política deles. Infelizmente, a gente ainda vive, né, muito em prol de eleição, né? Esses dias eu escrevi um artigo para o Estadão falando sobre a questão do empreendedorismo. Franca é uma cidade que tem um empreendedorismo muito forte. Não digo hoje, vamos dizer para os próximos passos. Você vê como que investir no empreendedorismo, em capacitação, como uma provável ajuda em questão econômica para a cidade? Depende. Tá? Vou dizer por que eu vejo como critérios para esse investimento
em empreendedorismo. Porque, primeiro, que existem vários tipos de empreendedorismo. O que eu vejo crescente em Franca, não de hoje, não por conta do coronavírus, mas ao longo dos últimos anos, é o empreendedorismo por necessidade. Então, a pessoa perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, ela precisa de uma renda extra, ela empreende. E ela faz esse empreendedorismo. O grande problema do empreendedorismo por necessidade é o que você gera, inclusive já tem artigos, por exemplo, Terraço Econômico, que é bastante conhecido no sentido de discussão, que chama essas empresas de empresas zumbis. Por que são empresas zumbis? A essência do próprio nome. Por quê? O zumbi, ele nasce morto. Tá? Então, o zumbi nasce morto porque ele não tem capital de giro. Então, ele entra, mas assim, já com dívida para fazer essa empresa dar certo no limiar do que poderia. E a outra questão do zumbi é que o zumbi, além de nascer morto, ele também infecta. E por que ele infecta? Imagina que em Franca tivesse uma loja de roupa apenas. Tá? Essa loja grande, com funcionários, vendia bem, porque a demanda de consumidor ia toda nela. Aí, de repente, a gente cria mais 5 empresas zumbis. Aí eu tenho 6 empresas no total. O que acontece é que a demanda que ia só naquela empresa começa a se diluir nas 6 empresas que tem. As 5 zumbis, que nasceram mortas, pequenos negócios, e a grande que existia. O que acontece é que a grande perde demanda, demite, e ela fica infectada, porque toda a demanda que ia para ela, agora se dividiu nas 6. Então, e aí nenhuma tem condição de sobreviver. Bom, então, diante desse quadro que você pintou aí, né, uma reflexão, as pessoas, antes de empreender, elas têm que se capitalizar, que elas têm que entrar já mais, assim, consistente. Isso, tem que capitalizar, tem que ter uma boa ideia. Sobretudo, isso é relativo, né? Tipo, é igual o voto consciente. É relativo. O que é consciente para você não é consciente para mim, igual a boa ideia. A minha pode ser a melhor ideia para mim. Capitalizar e capacitar. Dou exemplo, por exemplo, na Itália. Na Itália, você não abre empresa do jeito que você quer. Quero abrir uma padaria. Beleza, vem cá. Isso é do poder público municipal, inclusive. É uma ideia. Você chama a empresa e fala assim, você quer abrir uma padaria? Me fala aí, você vai ter que fazer esse curso para abrir a padaria. Você não pode abrir ela em qualquer lugar da cidade, porque eles têm um mapa praticamente com todas. Plano diretor. O plano diretor fala assim, aqui já tem muito, está saturado de padaria. O melhor lugar para você abrir é aqui, aqui e aqui. Essa aqui vai ser sua demanda. Quanto você tem de capital para investir nessa empresa? Então, eles fazem todo um estudo para ver quão a pessoa quer investir mesmo e reduz o risco de fechamento. E reduz o risco de mortalidade. A junta comercial não faz esse tipo de análise? Não faz esse tipo de análise. Quer dizer que a pessoa, ela quer abrir, ela vai lá com a documentação e pronto. Abre e beleza. E aí monta no lugar que ela quer montar e tá tudo bem. Então, assim, o que acontece é que gera muita mortalidade mesmo, isso aí. Em Franca, a gente abre muito, mas a gente fecha muito. Isso eu já ouvi falar. Tem um amigo meu que fala assim, que fecha uma fábrica e abre 2. E até brinco assim com meus colegas, quando assim, quando você passa naquela rua e vê uma loja aberta, e você vê uma coisa muito bonita, muito gostosa, você entra e compra, porque talvez semana que vem, na hora que você voltar, já não vai ter mais. Isso é triste, hein, Adnan? A gente pensar a respeito, né? Então, sim. Adnan, na sua visão como economista, quanto tempo você acha que as coisas vão demorar para começar a melhorar realmente? Eu falo em relação à parte econômica. Tá. Em relação à parte econômica, alguns economistas já projetam que a gente vai ter uma retomada. Quando a gente fala retomada, é passo de tartaruga, tá? Tá. A partir do último trimestre desse ano, lá para outubro. Se avançar na vacinação. Quer dizer, é totalmente ligada com a questão da vacinação. Se avançar na vacinação. Então, a gente depende muito da vacinação. Aí a gente vai começar a retomar a partir do último trimestre, lá para outubro, mais ou menos, novembro, que já é muito tempo. Tá? Muito, vixe. Mas para recuperar as perdas desses últimos 2 anos, digamos assim, 2020 e 2021, que a gente já está pensando em outubro, né, daqui a pouco já está no Natal de novo, vai levar em torno de, se a gente manter os crescimentos que a gente estava tendo nos últimos anos, em torno de 5 a 6 anos para a economia voltar num eixo. E a gente lembrando também que todo ano de eleição as coisas não vão bem para a economia, porque a gente tem muita incerteza, dólar em alta. O dólar já está quase a R$6. Altíssimo. Então, bem provável que o ano que vem vai aumentar o dólar. Então, tem muita gente que está falando na casa já de R$7 para o ano que vem o dólar.
por causa do período eleitoral, muita incerteza e uma possível polarização para o próximo ano. Não, que está previsto, né? O problema é depois de outubro. É uma situação complexa, né? Porque quando a gente começa a respirar, você já entra num ano de eleição, quer dizer, 2022 praticamente está aí, vamos dizer assim, e aí fica toda a população sofrendo as consequências, né, desse todo esse momento e que vai ainda levar mais um tempo por causa das próprias eleições, que as pessoas vivem muito, infelizmente, né, em campanha, né, os governantes todos. Exatamente. E a gente vê isso, que tem um triste, né, uma triste realidade. Odina, nosso tempo está terminando. Eu queria, antes de te agradecer, que você falasse um pouquinho, assim, para as pessoas, qual que é uma mensagem para aquele que tem o comércio, principalmente os pequenos, as indústrias, nesse momento? Olha, primeiro desejar sorte e força, né, porque está muito além do que todos nós poderíamos fazer, muito além do que a associação pode fazer, muito além do que a prefeitura pode fazer, e até, às vezes, muito além do que o governador pode fazer. A gente precisa, de fato, de uma figura nacional que faça um plano, como eu disse anteriormente, para conter essa transmissão. Uma vez contida essa transmissão, a gente voltar a reabrir as portas, nem que seja em fase laranja, fase amarela, voltar ao mínimo de normalidade, é uma coisa que eu falo para os comerciantes, falo para quem tem portas abertas, manter o mínimo de estoque. Esse não é o momento de fazer muito estoque, a gente não sabe o que vai fazer até voltar a economia. Manter o mínimo de funcionários que você tiver, até a gente começar a vacinar e ter a expectativa justamente de trabalhar para esse segundo semestre, que eu acredito que já vai ter melhorado as coisas, já é um alento. Se a gente pensar o ano passado, mas que coisa boa que a gente tem para falar de 2020 para 2021. Em 2020, quando a gente fechou, a gente nunca nem sabia quando iríamos abrir, não sabíamos se haveria vacina. Se a gente tiver que buscar alguma coisa e olhar o copo e falar, será que ele está meio cheio ou meio vazio? Vamos pensar que ele está meio vazio agora, porque meio cheio, melhor dizendo, por causa da vacina, que a gente ela tem é uma onde ir buscar, a gente de esperança. Tem só comprar e a gente tem só que vacinar. A gente precisa torcer para que os governantes coloquem a mão na consciência, e a gente não está falando de grande empresário, que tem empresa com 400, 500, 700, 2.000 funcionários. A gente está falando daquele senhorzinho que emprega 2, que emprega 3, que o que ele ganha é para sustentar a casa dele, que conquistou com muita luta uma casinha com o dinheiro do seu comércio, um carro. Eu vi muito empresário vendendo o carro que ele tinha, andando a pé agora, para pagar funcionário. E o mais engraçado, os que têm menos, os que mais cortam na carne para poder ajudar o outro, porque o que tem muitas das vezes, deixa de lado. O que tem menos, muitas vezes, é mais solidário, né? Mais solidário, momento. É mais solidário. E em questão para aquele que está desempregado, como é que você, qual a sua mensagem, como que você vê, né, essa questão também, o que facilitaria para que a pessoa voltasse ao mercado? Na verdade, a única solução nesse momento, que a gente está num momento praticamente de stand-by, né, não saber o que vai acontecer, é a capacitação, é o estudo. Não foram todos os setores que fecharam, tem setores que faturou muito mais. Um exemplo é o setor de tecnologia. Tecnologia para desenvolvimento de aplicativo, muito que não tinha nada de tecnológico, foi tudo atrás. Todo mundo teve que se adequar. A tecnologia era o caminho. E assim, dos setores que eu venho falado muito em Franca, pelo menos desde o ano de 2019, é o setor de tecnologia. A gente tem capacidade de desenvolver um polo tecnológico para Franca. Que Franca, embora as pessoas não saibam, já é bem avançado nessa questão tecnológica. A gente tem FATEC, né? A gente tem FACEF, a gente tem Unifran, a gente tem referências, inclusive, em curso superior de tecnologia. E hoje o setor... A própria Impera, eu falei com o Jean esses dias, que tem trabalhado muito nessa questão e está indo muito bem, né? Sim. Então, assim, vai buscar capacitação, vai buscar curso, porque isso não vai durar para sempre. Vai chegar um momento que o mercado vai contratar. E aí eu quero que você que trabalhava ganhando 1.000, passe a ganhar 2, 3 com a capacitação que você desenvolveu. Tem setores contratando, tem setores que falta mão de obra, basta procurar. Se você buscar por vagas, joga no Google. O que tem de vaga aberta?
ver qual que o setor está contratando mais. A gente usa a internet para tanta coisa, para olhar Instagram, ver Facebook, curtir coisa, compartilhar coisa. Busca, faz uma busca, que você vai encontrar que existem sim setores que estão dispostos a buscar e você é capaz, estudando e buscando essa oportunidade para você. Bem falado. Adina, eu queria te agradecer por ter atendido tão prontamente, né, o meu convite. Essa questão da economia está aí em voga, infelizmente muita gente sofrendo, né? E eu espero que a gente possa estar trazendo mais vezes aqui com você e para conversar mais, né, sobre essa questão e dar uma esperança para as pessoas que estão aí vivendo esse momento e que seja uma luz, né, para eles. Muito obrigada pela sua presença e um cafezinho na Mareda para você. Isso é ótimo, hein? Obrigada, viu, Adina? Obrigado, Flávia. Obrigado a você, ouvinte, e que consigamos lograr sucesso aí nos próximos meses, contendo o Covid e levantando a nossa economia novamente. E sendo vacinados todos. Vacina já. Voltamos aqui com o nosso Café com Flávia. Não esqueça, hein, gente? Quem participar ou com perguntas, ou dando opiniões, ou comentando, vai participar do sorteio do Café Labareda. E agora, nós vamos falar um pouquinho de esporte. Nós já falamos de economia, já falamos de cultura, de empreendedorismo e vamos falar também sobre esporte. Hoje eu estou trazendo aqui, né, o pessoal do Esporte Clube Aeroporto, que participa ativamente dos campeonatos e está sempre, né, na cabeça, né? Sempre ganhando campeonato, ou sempre os primeiros. E eu convidei aqui, trouxe, aceitou, né? E eu fico muito feliz e agradecida o presidente, o William, e o diretor Franciel. Bom, obrigada, né, pela presença. E eu queria começar que vocês contassem um pouquinho como é que é o Esporte Clube Aeroporto. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Estamos muito felizes por ter esse privilégio, né? Vim tomar um café com você. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Vai dar uma boa tarde aí? Sim, pegar o gancho do William aí. Boa tarde a todos também, agradecer pela presença aqui, por ter recebido a gente aí. Mandar um abraço para minha família lá, para os alunos lá da escolinha. Um abraço para a diretoria também, tá? Tudo de bom aí para vocês e satisfação enorme estar aqui presente. Eu fico feliz de trazer o pessoal do aeroporto também aqui, né? Que é dar oportunidade também para as comunidades virem aqui, ter sua voz, né? Mas conta um pouquinho, então, do time, como é que foi a formação, há quanto tempo existe? Assim, a gente começou numa certa brincadeira, né? A gente era tudo bem mais jovem, bem mais novo, seus 13, 14 anos, então a gente sempre teve a infância junto, eu, ele, o Eric e outros meninos que faz parte hoje da diretoria, então a gente tinha aquele bate-bola todo final de semana. Às vezes saía da escola, ia jogar bola em quadra e a gente foi se formando e conforme fomos crescendo a gente começou a criar essa ideia de querer montar um time, né, de futebol, participar de campeonato. Primeiramente foi a gente mesmo que jogava, comprava as nossas camisas mesmo, cada um tinha a sua responsabilidade. Vocês se juntaram e assim foi surgiu. indo num dia, né, de brincadeira em vários anos, e isso foi pegando gosto. E aí, a partir de 2008... 2008? a gente, já tem bastante tempo, né? 2008 foi, na verdade, a fundação já do Amador, né? Isso, quando a gente começou, foi lá em 2000, 99, 2000, então foi bem lá atrás. Mas o Esporte Clube Aeroporto, fundado para o futebol amador, aí veio em 2008. Eu tive uma participação enorme no Ipiranga, que era lá do Jardim Seminário. Um abração, um beijão aí pro meu time, meu parceiro.
E assim, as coisas começaram a se facilitar para os times que disputavam campeonato de chácara, né? E a gente se interessou em fazer essa filiação. Na época era o Soripe, que era o presidente da Liga Francana de Futebol. Quer dizer que o amador pertence à Liga Francana de Futebol? Hoje mais não. Hoje agora é por conta da FEAC, né? Deus da administração passada, hoje é só a FEAC. Então extinguiu essa liga, essa terceirizada. Foi extinta. Isso. Então assim, então em 2008 a gente cresceu essa mentalidade, quisemos arriscar. Aí pegamos gosto mais ainda, a comunidade, graças a Deus, abraçou a causa. Então, assim, era coisa da gente vender camisa, pizza, que hoje a gente ainda faz esse trabalho, mas era dessa maneira. Um podia dar R$20, outro 30, pagava uma cervejinha, essa coisa foi pegando gosto. Foi crescendo. E lembro bem certinho, sim, uma coisa que marcou demais é que a gente fazia sempre uma janta depois dos jogos no sábado. Então, para passar para as famílias dos jogadores que estavam ali o dia inteiro, o pessoal da torcida. E até uma criança, hoje deve já ter seus 20 anos, mas a gente lembra na época que nós estávamos fazendo até uma carne assada e aquilo ali tocou demais, que falou que fazia mais de 10 dias que não comia uma carne. Então a gente falou, isso além de ter o esporte, vai ter uma ação social. Então as pessoas, muitas crianças, às vezes acompanhavam os jogos para ir lá poder comer uma carne, tomar um refrigerante no fim de semana. E isso foi pegando gosto pelas famílias e a comunidade isso se abraçou. Manteve, depois, se Graças mantém a Deus, ainda. Quer dizer, a gente Deus. não vai falar na pandemia, mas tirando a pandemia, se mantém essa janta após jogos. Hoje sempre tem. Igual o William falou, a gente fez isso daí, mas sem pensar em nada, sabe? Foi só por amor ao esporte mesmo, amor ao futebol, e uma coisa foi ligando a outra e aconteceu, e é o que o aeroporto é hoje. E só lembrando também que o primeiro ano que a gente entrou, a gente chegou na final com o Sub-20. Já indo. A gente não conquistou, a gente chegou na final. E fizemos a final no lanchão, né? Isso. No lanchão? Isso. Olha que legal. Lá de E lancha a fria. torcida é bem grande, né? Do aeroporto. Sim. Já Bastante. fui assistir alguns É jogos. grande. E A Sem gente- demagogia, a maior da cidade. E a gente tem, assim, igual nessa última final que a gente disputou em 2019, que 2020 não teve, né, por conta da situação que estamos passando, mas deu mais de 4.000 pessoas, né, no estádio lá. Nossa! Então, assim, bastante gente. Lógico que tinha uma parte para torcer contra, né, mas a grande maioria Não, mas- estava torcendo a favor. Não, mas torcida, quando a gente fala em levar as pessoas, levar as torcidas, é independente de quem elas estão torcendo. Né? O importante é que elas tenham esse lazer. E por falar nisso, as pessoas não têm uma noção da força que é o futebol amador aqui em Franca. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho quantos times tem, quantas pessoas envolve o amador aqui em Franca. Assim, quando parou, a gente, pela administração da FEAC, a Série A estava com 16 times, né? E a Série B estava, se eu não me engano, com 24 times. Então, se somando aí, são mais de 40 times. Ainda tinha o veterano, que dava em torno de 10 a 16 também, dependendo dos anos. Mas é a cidade inteira, engloba cada pedacinho. Então, assim, a gente fez essa parte lá na Zona Sul. Logo ali próximo, o Progresso já também fundou o time deles, que viu que é um trabalho legal. Então, englobou a cidade Vila toda. São Sebastião, sei que tem um time forte também, Tem né? também. Leporace. Leporace, e assim vai. Portinari, tem o Ipiranga que eu citei aqui. Piranga, que é Planalto, e bastante time. Muito bom. Outra coisa aí, já voltando para a realidade de vocês. Além do futebol amador, vocês também têm um projeto social, né? Com as crianças. Como é que funciona esse projeto social? Esse projeto social, Flávia, eu fui, tipo assim, o idealizador desse projeto. A gente começou do nada também. Um belo dia lá, vamos fazer um trabalho aqui com as meninadas e tal.
Vamos sim. Aí a gente foi para lá, tomou gosto, foi 1, foi 2, foi 3. E aí foi aumentando. Hoje a gente tem 150 alunos lá. 150? Sim, de Como é que é mantido esse futebol? Me explica esse projeto de vocês. Mantido da mesma forma que o aeroporto sempre foi, na garra, no amor, na perseverança e assim por diante. É desse jeito, porque o trabalho que a gente faz lá é com o pessoal, quem poder ajudar e a gente está agregando sempre. Mas tipo assim, é com a força mesmo e o amor. E vocês têm patrocinadores? Sim, a gente tem patrocinadores para o time do aeroporto, no caso, né? Mas a escola de futebol ainda está carente, porque é novo, no caso, né? A gente começou lá 2 de outubro de 2018. Então, praticamente não tem 3 anos, mas perdeu um ano aí, né? Veio a pandemia agora. Sim, e aí a gente está, assim, desde o começo, a procura de patrocinadores, de colaboradores. A gente tem alguns, sim, mandar um abraço para todos que ajudam lá de coração, que a gente não pode negar também. Claro. Isso. Mas o restante é na garra, na vontade mesmo. E com a ajuda do Esporte Clube Aeroporto, que é o time também, né? Que tem uma visão maior do que a escola. E esse projeto, assim, ele foi idealizado muito por ele, que foi o pontapé inicial, foi um super-herói na vida de muitos meninos ali, porque eu tenho certeza que muitos, se não tivesse ali, podia tomar outros caminhos, né? Então, assim, a gente até comenta, às vezes não tinha R$2 para tomar um refrigerante, que é tudo social, tudo grátis, porque, assim, a gente até pensou, faz e vamos cobrar uma mensalidade, mas, assim, você vai pensar no bairro onde a gente mora, a situação que a gente vive muito lá, eu tenho certeza que R$20, R$30 vai fazer falta no final do mês para aquela família. Por mais que ela queira deixar o filho ali. Então foi muito nessa força de vontade, nesse voluntariado, sendo voluntário aí. Eu, como educador físico, também abracei a causa uns 8 meses depois que ele já estava. A gente não tinha estrutura nenhuma e fomos começando a pedir. Ajuda nisso, onde a gente ganhou colete. Até na administração passada ganhamos uns material lá já defasado, na verdade, mas assim que a gente utilizou e ficamos muito gratos. Ganharam um poliesportivo, né? Agora lá. tem o centro esportivo. Foi uma briga enorme. Deus da administração do Alexandre mesmo. A gente já estava brigando, então você põe lá de 2015, 2016, a gente já estava brigando para realizar esse sonho, agora em 2020, né? E por conta da pandemia a gente deu essa paralisada, mas agora com tal estrutura que a gente tem, ficou muito bom lá, né? A gente está terminando de homologar o CNPJ, por causa da pandemia, o nosso contador não conseguiu ainda homologar o CNPJ, mas para a gente ir para cima de parceiros, tanto na parte privada quanto na parte pública, que a gente precisa virar entidade pública. A gente já tem um parceiro na Câmara lá, que vai fazer esse trâmite. Utilidade pública. Para a gente virar, para conseguir essa verba, através da FEAC, pelo menos para manter o salário dos professores, para a gente manter material para os meninos. Muito importante isso daí que o William falou. A gente está lá 3 anos, a gente não tem salário. Deixar bem claro aqui, a gente não tem salário. São todos voluntários. Não tem salário. E tem algum critério para as crianças? Porque eu acredito que deva ter mais crianças do que vocês têm condição de acolher, né? Sim. Tem algum critério para que possa fazer parte desse projeto? Primeiramente, o primórdio é estudar. Se não tiver matriculado, não tem chance lá. Não adianta nem ir lá, que não vai nem conseguir uma vaga, nem para começar os treinos. Tem que estudar. Tá? Tem algum benefício muito grande, que ele evita que essas crianças fiquem na rua, infelizmente envolvidas com pessoas que trabalham com tráfico. Então, assim, você está tirando essas crianças da rua. E tem um incentivo para que ela seja boa aluno também, né? Pelo menos, no mínimo, sim. A intenção é de, quem sabe, a gente conseguir revelar um menino. É o nosso sonho, ver um menino jogar num time profissional, levar o nosso nome, né, ainda mais um patamar maior ainda. Então, é o nosso sonho, é o nosso trabalho. Mas
Se a gente não conseguir isso, pelo menos cidadãos eles vão sair. Porque, assim, o menino ele pode ser o craque, o camisa 10 do time, mas está com as notas vermelhas, infelizmente, não vai disputar os campeonatos. Isso. E vocês seguem mesmo esse critério? Verdade. Só para falar não, que... tem que Com seguir, certeza. Flávia, porque isso é muito exemplo. bom, isso é excelente. Isso é exemplo, pô, mas está deixando ele, que é o craque do time, por causa de nota, não é eu que vou vacilar. Né, que eu, às vezes, eu sou o mais ruinzinho, eu vou ficar para trás. Então, você motiva os meninos, né? Então, assim, é claro que antes nós não pega o boletim lá em cima da hora, né? Tal época a gente vai pegar, então eles já são preparados para eles fazer os bimestres deles excelente, para não ficar de fora. Ah, muito bom, gente. Como é que vocês estão enfrentando esse momento de pandemia em relação à questão do futebol mesmo, tanto do amador quanto do projeto, né, de vocês? Então, a gente, assim, ficou muito surpreso por tudo que vem acontecendo, como o mundo inteiro, né? No começo do ano passado, já ao longo do 6º mês já de pandemia, a gente fez uma ação comunitária lá com o nome do time. Se eu não me engano, arrecadando mais de 20 toneladas de alimentos, distribuímos na região nossa ali, fizemos feijoada e tal. Só que isso agora começou a ficar mais difícil. Então, você vai no empresário, ele também não está conseguindo mais te ajudar, está sofrendo também. Momento. E o futebol tudo parado. Até a prefeitura, através do vereador Marcelo Tite, fez uma campanha, a gente aderiu à campanha, por exemplo, assim, de não estar jogando futebol, de estar parado. Então, o clube mesmo parou todas as atividades. A gente sabe que em vários cantos da cidade tem um torneio, a gente não participa para poder motivar também as pessoas a aglomerar menos, né? Mas, assim, estamos passando esse maior sufoco como todo mundo. E estamos também agora com a intenção de poder ajudar novamente, né? Em questão de alimento, vai se arrastar ainda alguns meses, e a gente sabe que... Vocês viram que eu estava aqui com um economista, né? Aqui, justamente para a gente avaliar, né? E a gente sabe muito da realidade da região onde a gente mora. Então, a gente já está trabalhando, até o Danone, um abração, ainda está assistindo a gente aí. Não, aliás, gente, só um minutinho, eu estou aqui de vez em quando olhando o celular, porque a gente recebe as mensagens para ver as perguntas, né? Então, já aproveitar assim, né, e dar um agradecimento a Antônio Avelar, a Sandra, que está assistindo, o pessoal todo aí do futebol também acompanhando, né? Mas, e aí? Então, vamos continuar. Então, assim, vocês estão... se preparando para os próximos passos para ajudar essas pessoas que ainda estão sofrendo. Claro que teve uma parada, né, do auxílio emergencial, mas tem uma perspectiva de volta, tal. Mas enquanto isso, as pessoas têm que se alimentar, né? E assim, a gente vem fazendo esse projeto já para pôr em andamento, principalmente para os meninos que é matriculado na escola de futebol, né? Que a gente já conhece o dia a dia, já conhece as famílias, de onde eles vêm. Então, assim, a gente já está fazendo essa ideologia para esse projeto para a gente pôr em andamento. E enquanto ao esporte, a gente está parado, a gente não sabe o que vai acontecer, que época que vai ter alguma atividade, né? A gente vem falando bastante com o presidente da FEAC hoje. Então, assim, ele também está sem perspectiva nenhuma, sem planejamento. Então, está tudo parado. A escola de futebol a gente ia voltar há 3 semanas atrás, com as aulas, que a gente conseguiu a liberação da vigilância, só que aí entramos na fase vermelha de novo e aí paramos também. Se a gente andar lá, Flávia, a pergunta mais feita lá, seria: que dia que vai voltar a escola de futebol? Se a gente andar 2, 3 ruas lá, você vai escutar isso umas 10 vezes. Você descer na rua de baixo, todos os alunos perguntam que dia que vai voltar. É uma coisa que eu não tenho resposta. Não tem. Não tem nem jeito de ter, complicado, né? Eu acredito que, como a gente estava conversando agora mesmo com a Dinan, quando não vier a vacina, pelo menos para as pessoas que
que tem mais problemas, né? Os idosos, as pessoas que têm alguma comorbidade. Quando você atingir um nível maior de vacinação, e hoje, antes de vir para cá, eu participo do departamento da Fiesp regional, do DEPAR, e a gente estava tendo uma reunião justamente antes de eu vir para cá. E aí o Paulo Scaff, que é o presidente, ele vê como possível que até julho a população que é mais de risco já vai ter sido vacinada. Então, isso sempre é um alento. Está longe? Tá, mas pelo menos a gente tem uma perspectiva, né? O difícil é a gente caminhar sem uma luz no fim do túnel, como as pessoas usam muito. Então, assim, nosso tempo está terminando aqui. Eu queria muito agradecer a presença e queria que vocês deixassem uma mensagem aí final, principalmente, né, para as pessoas que são ligadas ao futebol amador, as pessoas desse projeto, se quiser ajudar, o que é que elas poderiam, de que forma elas poderiam também ajudar vocês nesse projeto? Então, primeiro, assim, agradecer, né, a oportunidade de vocês abrir esse espaço para a gente falar da nossa marca, né, que é o Esporte Clube Aeroporto. Mandar um abração aí para toda a diretoria do Esporte Clube Aeroporto que está nos assistindo, meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa. Um beijão a todos. E o que a gente pede, assim, consciência, né, Flávia? Uma consciência a todo mundo. O máximo que puder ficar menos aglomerado. Eu acho que a gente vai voltar mais cedo, né? Então, assim, se a gente tiver consciência agora, a gente sabe que tem uma parte política envolvida, mas a doença está aí, infelizmente. Mas, assim, a gente pede consciência a todos e pedir aí a todos que estão nos assistindo aí, aquele que puder colaborar também com alimentos, essas coisas. A gente tem o Empório Beer lá no aeroporto, lá na rotatória do Aeroporto 2. Tem a esquina rural lá do Lucas, lá também pode estar deixando lá uns alimentos que a gente vai estar juntando e poder colaborar com o pessoal lá que está precisando. Amanhã a gente Obrigadão. coloca um link e aí depois você me passa aí se as pessoas quiserem fazer alguma doação, para onde que elas enviam. Beleza. E pegando o gancho aí, agradecer você, Flávia, Café Labareda, a rádio, líder, né? Líder. Sim, 105 FM, muito obrigado. Agradecer a todos aí, pegando o gancho deles sobre a ajuda do projeto, para ajudando o projeto, a gente também já está ajudando as molecadinhas, as crianças, claro, e as famílias. E, assim, que eu acho que a gente tinha esquecido e não deixar passar em branco, a gente tem o projeto lá agora, que é o Centro Esportivo Novo, que está novinho lá esperando os patrocinadores, os colaboradores. A gente já fez os trabalhos das placas, tudo tamanho padrão. E a gente está precisando agora de parceiros, de colaboradores, que sozinho ninguém é ninguém, né? E dar agora para ir conversando, para as pessoas irem se organizando, né? Para quando voltar, e qualquer ajuda, né? é muito bem-vinda. Nesse momento, mais do que nunca, né? Aí? Posso deixar meu telefone? Pode, claro. Meu telefone, se quiser ligar para poder ajudar, colaborar de qualquer forma, a gente está aceitando, né? Por humildade, é o 16 99254-8589. Repete aí, vamos 16 99254-8589. Olha aí, mas a gente deixa depois também no post. Hora que for lá, eu ponho o meu. Para poder a pessoa que quiser entrar em contato, né? Tá bom. Pode começar a programar agora, para quando retornar, ela já fala, não, começa quando retornar, né? Esse patrocínio. Gente, eu queria agora só uma ajudinha de vocês para a gente fazer um sorteio aqui, né? Antes de eu presentear vocês dois também. Sim. Quem vai lá? Qual dos dois aí que vai sortear? Faz favor, então. Vamos lá? Quem que é?
Salete, não, essa Salete está muito sortuda, hein, gente? De novo, Salete, você vai estar com um cafezinho aí direto, hein? Então, depois você pega seu café aqui com o pessoal aqui da rádio, né? E o endereço depois vai ter... o endereço, gente, espera um minutinho. Não tem jeito de não usar celular. Mesmo que eu queira evitar, mas aí, às vezes, não tem escapatória, né? O endereço aqui, Praça Barão, tá? Rua General Teles, 1465, edifício Esmeralda, 12º andar, sala 124. Mas depois a gente vai colocar também no post. E... meninos, mais uma vez, muito obrigado. A vocês que estão aí nos assistindo, participem. Nós estamos trazendo sempre informações interessantes. Então, aguardo vocês na próxima quinta. Gente, um beijo para todos. Muito amor, muito amor. Muito amor, muito amor. Estamos precisando mesmo.